fim de fazer. Isso é autodisciplina. Hoje de manhã eu acordei com sono. Eu não queria correr, mas eu fui correr. Porque quem manda em mim não é a preguiça. Quem manda em mim sou eu. Eu sou o comandante do meu destino, o comandante da minha vida. Se toda vez eu só corresse na hora que dá vontade de correr, provavelmente nunca eu estaria na posição que eu estou hoje, quando se fala da minha saúde. Se eu vou economizar dinheiro só quando dá vontade de economizar, ou quando sobra para economizar, nunca você vai ter sucesso financeiro na sua vida. Isso você começa a destravar a sua mente, a pensar dessa forma. Então eu venho perguntando de novo, o que te impede de crescer? Primeiro, o que te impede de crescer? São seus sistemas de crenças. Segundo, o que te impede de crescer? É porque provavelmente você não tem um alvo completamente definido. Se eu não tenho uma meta-alvo, o que eu quero conquistar, que motivação que eu vou ter? Onde que eu quero chegar na semana que vem, mês que vem, ano que vem e assim por diante? Não tem motivação, é muito chato se acordar todo dia e ter que repetir o mesmo trabalho de ontem. Não funciona isso. Para eu poder ter motivação, eu tenho que ter clareza o que eu quero realizar. Isso sim é motivação de alta performance na sua vida, em relação a isso. E qual que é a chave do negócio? Pega aí, anota aí. Porque foi assim que eu comecei a fazer uma mudança estratégica na minha vida. Tudo para funcionar, precisa passar por 3 etapas. Anota aí. 3 etapas. Bom? A primeira etapa é o P. O P de planejamento. Eu tenho um alvo que eu quero atingir, certo? Então eu quero atingir, por exemplo, eu quero construir a minha casa, eu quero comprar a minha casa, eu quero fazer a viagem, eu quero ser promovido, qualquer coisa, eu quero construir uma casa. Para eu poder construir uma casa, eu tenho que ter o quê? A planta da casa. Sem a planta da casa, eu não vou construir casa. Por isso que é importante, quando você vai construir uma casa, se chama quem? Um arquiteto e um engenheiro. Para extrair a ideia que você tem, para colocar no papel e mostrar. É assim que você quer? Sim, é assim que eu quero. Beleza. Esse é o primeiro passo para você fazer. Quando você pega um mentor que consegue extrair o seu potencial, extrair o seu melhor, um líder que tem essa capacidade, é o momento que você começa a extrair o melhor que você tem e potencializar o que você tem de bom. Que todo mundo tem alguma coisa boa nela. Todo ser humano tem alguma coisa boa. Agora, a pergunta é, como que eu faço para potencializar o que tem bom dentro de mim, e não o que é ruim? Para pensar em relação a isso. Então, o P vem do quê? Do planejamento. Aí, quando você passa para o E, é de execução. Ok? Então, se eu tenho o E, execução, planejamos. Como que eu faço o processo de mentoria business dentro de uma empresa? Primeiramente, a gente faz um processo, a gente levanta qual que é o gargalo, qual que é o ponto da empresa para o próximo do crescimento. E naquele momento nós tomamos decisões, junto com a liderança. Aí quando toma decisões, nós definimos o quê? Papéis. O que vai ser feito? José vai fazer qual área? É do marketing? A Ana vai ficar com qual parte? É de vendas? Treinar a equipe? O que você vai fazer? Quando todos definem os papéis, define o quê? As tarefas. Aí vem o processo de tarefa. Tarefa versus resultado. Fiquem ligados no que eu vou falar para você. Tem muita gente focada em tarefa, mas esquece do essencial. Tarefa é um caminho, o que importa é o resultado. Então eu vou dar um exemplo para você. Tem pessoas que estão focadas em tarefa. Então vai acontecer, por exemplo, um evento aqui na igreja. E eu peço para alguém trazer, por exemplo, uma caixa de copos aqui para a igreja. Aí alguém vai lá no meu escritório, pega a caixa de copo e traz aqui para a igreja. Só que quando vou abrir a caixa tem copos quebrados. Aí eu pergunto, mas os copos estão quebrados. Mas se pediu para trazer, eu trouxe. Ou seja, eu fiz a minha tarefa, eu cumpri a minha tarefa. E está certo ela. Cumpriu a tarefa, porém não estava com os olhos no resultado. Então você tem que ter tarefa focado versus resultados. Pessoas bem-sucedidas, elas esquecem tarefa é um meio, é uma ponte. O que faz a diferença é o resultado que vai ficar lá na ponta, lá no final, em relação a isso. Ok? Então se eu entro em execução, eu defino tarefa, defino papéis, e eu começo a fazer o trabalho, aí vem a terceira chave, que é mais importante. Planejamento, a parte de execução e a parte que eu falo o seguinte, que é o C, de controle. Você está de olho no que está acontecendo, acompanhar o que está acontecendo. Se eu vou vender, por exemplo, quantos clientes que eu tenho que visitar por dia para atingir a minha meta? A minha meta-alvo eu tenho que vender, por exemplo, 10 mil reais por dia, 5 mil reais por dia, 1.000 reais por dia, não sei quanto é. Ok, qual que é o meu ticket médio? Quantos clientes eu tenho que apresentar?
que eu tenho que chegar e apresentar meu produto. Para eu atingir meu ticket médio, é 6 clientes por dia? É 10 clientes por dia? Sim, faz a matemática. Se é 10 clientes por dia, vezes 22 dias que eu trabalho, são 220 clientes no mês. O que eu preciso mudar agora nesse exato momento? Acompanhar, melhorar a minha taxa de conversão. Então o que eu vou fazer? Se a minha taxa de conversão está baixa, eu vou fazer um curso de vendas. Eu vou preparar, aprender a ser mais persuasão. E assim por diante. Ah, mas eu estou com dificuldade de traçar metas, não acompanho. Vai fazer um curso de metas. É aí que vem a diferença das pessoas que realizam versus quem não realiza. Quem realiza procura o meio. Quem não realiza procura desculpa. É muito mais simples, é muito mais fácil em relação a isso. Mas só que criar dói. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Você que é mamãe, na hora de criar foi gostoso, sim ou não? Delicioso, né? Beijo na boca, tal, carinho, tal, e etc. Uma delícia, perfeito? Muito bem, está criando aquele momento, aquela cena. Porém, na hora de gerar, será que foi tão bom assim? Sim, primeiro veio a dor, insana. A dor para quem está gerando e a dor para quem está recebendo a vida. Ok? Ou seja, só que naquele momento do fazer, do gerar, do começar, até a criança nascer, se você parar para analisar, teve uma jornada, 8, 9 meses. E essa jornada, eu te dou a minha palavra para você, que a mamãe sentiu enjoos, fortes contrações, desconforto o tempo todo. Mas mesmo assim, a sua mãe passava por isso e fazia carinho em você. Na hora que foi gerar, a dor foi muito alta. Porém, quando saiu, veio aquela alegria, aquele choro de felicidade. Assim são os projetos. Quando você começa a planejar é muito gostoso, mas quando você começa a jornada da realização do projeto, vem desafios pós-desafios. E a maioria desiste no meio do caminho. E toda vez que você desiste, você coloca um ponto no seu cérebro. E que ponto é esse? Que gatilho é esse? O gatilho da desistência. E aí quando você fala, eu vou comprar um carro, o seu cérebro vai buscar o que você prometeu e não cumpriu. Se ele pega várias coisas que você prometeu e não cumpriu, ele fala assim, esse vai ser mais um também que você não vai cumprir. Qual que é a chave? Começa a traçar metas por mínimos detalhes, mínimo, pequeno, e cumpra. Até você condicionar o seu cérebro de uma pessoa realizadora. Ok? Então esse aqui é o primeiro ponto, que é você. Tudo que você passa por um sistema de crenças, no que você acredita, a verdade que você tem dentro de você. Talvez é o momento de você começar a buscar ponto de vista, informação de outras pessoas que estão realizando. Então, a dica que eu dou para você, se você quer melhorar suas finanças, quem quer melhorar suas finanças que levanta a mão para mim? Não escute conselho de quem nunca construiu nada financeiramente na vida. Tá? Nunca é nunca. Não escute conselho de pobre. Pobre só vai colocar você para o outro caminho mais feio. Não importa se é seu pai ou sua mãe. É seu pai e sua mãe, mas com dinheiro não tem autoridade para falar com você sobre isso. Escute conselho de quem consegue, com quem constrói. Isso faz toda a grande diferença para você. Qual que é o grande problema? O grande desafio é que nós temos um caminhão de conselheiros, falsos profetas, o tempo todo, dando um conselho para nós. Já parou para analisar? Faça isso, faça aquilo. Se você fala que tem um sonho, então, vem 4, 5, ou urubu na carniça, para tentar o quê? Desestimular você. Ah, mas eu conheço um agente que deu errado, que não deu certo. Mas eu conheço meu amigo que quebrou, fez isso e não deu certo. Aí, a sua sabedoria qual que seria? Fazer a pergunta, me mostra uma pessoa que fez e deu certo. Ah, mas eu não conheço. Claro, porque o seu nível de mentalidade não é para conhecer esse nível de pessoas. É somente ao contrário. Porque desistentes você vai encontrar muito mais do que persistentes. Perdedores você vai encontrar muito mais do que vencedores. É a regra da vida. Então, para analisar a relação a isso. Como que você está contando os seus projetos perto das outras pessoas e estão muitas vezes desestimulando você, tirando você do foco. Ok? Então, quando eu tenho um alvo, o que eu quero atingir? Acompanha comigo aqui. O que eu quero atingir está o meu alvo. Perfeito? Aqui eu quero atingir. Beleza. Aqui está você. Então aqui é o meu ponto de partida. Eu saio daqui e ali é meu alvo. Você chegando daqui é aonde eu estou. Eu estou aqui. Qual é o meu recurso financeiro? Qual que é a minha mentalidade? Quem está comigo? Ok? Quem comprou esse projeto comigo? Fulano, Ciclano, Beltrano. Beleza. Está definido? Tá. Definiu papéis? Lá onde eu quero chegar. Aqui nesse ponto dessa jornada, nós vamos um processo do como. Quais são as estratégias? Qual que vai ser o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo e etc. Aqui eu monto a estratégia. Ok?
Se eu vou fazer uma viagem, por exemplo, eu não tenho que saber quanto que eu vou gastar de combustível? Eu não tenho que saber em qual eu vou ficar em 2, 3 diárias na estrada? Quanto de alimentação eu faço para minha esposa, para meu filho, para minha filha e assim por diante? Você não faz essa matemática? Você não vai fazer um churrasco, você não sabe quantos quilos de carne que vai, quanto de refrigerante, quanto de carvão e tudo. Sim ou não? Não é assim que funciona? Pois é o como. Como eu montar o processo da minha vida. Aí depois do como, nós vemos pelo processo do quê? Do quem. Quem pode me ajudar? Quem realizou o que eu quero realizar? Essa aqui está a chave. É aqui que mora a chave do seu sucesso. Bem aqui nesse ponto aqui. Então, quem eu quero realizar? Aí eu conheço Maria, Pedro, Juca, Fernando, realizou. Vai atrás dessa pessoa e pede ajuda para essa pessoa, perguntando o que essa pessoa fez para poder realizar. E tome nota de tudo. E o mais importante, quando está diante de uma meta, quem é a pessoa que você vai se tornar no decorrer dessa meta, dessa jornada? Aí quando você passa pelo processo do quem, aí você está pronto para chegar aqui no quê do seu alvo. Entende isso? Então existe uma jornada. E a maioria, ela não fica. Ela fica na onde? Ela fica justamente aqui no como. Porque não sabe fazer o seu planejamento, que é planejar, executar e controlar. Fica bem aqui nesse ponto. E quando passa desse nível aqui, normalmente fica aqui. Porque não pede ajuda, é orgulhoso, entendeu? É uma pessoa que acha que já sabe tudo, vai dar certo do jeito dela e assim por diante. Então aqui é muito importante você entender, porque já é a fase final do seu projeto. E como que eu começo a fazer isso? Antes de começar um projeto grande, começa com um projeto pequeno. Projeto, por exemplo, você começar lendo um livro de 100 páginas. Começa fazendo isso. Começa com outro projeto mais pequeno. E vai condicionando a sua meta em relação a isso. Tá ok? Isso aqui é você. Quando você passa, por exemplo, aqui em você, eu quero te dar mais 3 chaves para você. Que é muito conhecido, que é chamado de chá. Chá, o C, vem de conhecimento. Qual é o conhecimento que eu preciso adquirir para poder realizar o meu projeto? Qual é o conhecimento? Onde eu tenho que buscar meu conhecimento? Ok? Para eu poder entender de internet, eu tive que buscar conhecimento, tive que investir tempo. Eu tive que ser mentorado, ser aluno, para eu poder entender tudo que está acontecendo nesse mercado. Para você ter ideia, há um ano atrás eu fiz uma live com Priscila, né? Deu o quê? 23, 24 pessoas. Fiz uma live com ela agora, foi na segunda-feira, quantas pessoas nós tivemos? 400, né? Hoje eu faço live, tem 500, 600, 700 pessoas, 800 pessoas na minha live. Por que que isso acontece? Porque simplesmente eu fui entender o jogo desse mercado digital. Quando você começa a entender essa engrenagem, você começa a avançar, você começa a crescer. Então, chá, o C vem de conhecimento. O H vem de quê? Habilidades. Quanto mais habilidades eu busco, eu treino, mais competente eu fico. Porque o que vai fazer você realizar ou não é baseado nas suas habilidades, é baseado na sua competência técnica. Quer ver um exemplo prático que eu vou dar aqui para você? Muito simples. Eu quero que você imagine que você está num avião de Cuiabá para São Paulo. Beleza? Consegue imaginar? E aí você escuta da cabine: atenção, senhores passageiros. Nós estamos prontos para decolar daqui a 15 minutos. Porém, só quero avisar o senhor que eu sou o comandante desse voo. E eu nunca tirei um avião do chão, somente através do simulador de voo. Mas fique tudo calmos e tranquilo que nós vamos fazer um excelente voo. Como que você vai se sentir? Você não quer saber se ele tem 10 mil horas de simulador de voo. Você quer saber de uma única coisa: você tem competência para tirar essa aeronave do chão e pousar com segurança. Ou seja, isso chama-se habilidades e competência. É isso que vai separar, dividir você, se vai conquistar ou se não vai conquistar. Essas habilidades. E aí vem o A de quê? De atitudes. Pessoas estão dormindo no ponto o tempo todo. Eu tenho um treinamento chamado DLM, como você apresentou, Destruindo Limites Mentais, que é feito na Chapada por 3 dias. O que eu faço nesse evento? Simplesmente eu destravo as crenças limitantes que as pessoas têm. Elas estão condicionadas numa crença, e eu vou lá e quebro a crença dela. Tá? Eu tenho alunos aqui do DLM aqui, levanta a mão para mim. Temos algumas pessoas do DLM. Funciona mesmo? Sim ou não? Funciona? DLM, eu vi fumante deixar de ser fumante, gago deixar de ser gago, alcoólatra deixar de ser alcoólatra, casamento destruído ser totalmente reconstruído. Por quê? Reprogramamos as crenças dessas pessoas. Essa é a diferença. Nós somos formados através de crenças. E se nós não quebrarmos essas crenças limitantes, nós vamos produzir os mesmos resultados, os mesmos efeitos, ano após ano. Aí o que acontece com as pessoas?
nesse acúmulo de informação. Acontece assim, tem 2 cadeiras aqui para mim? Acontece assim, observa bem se isso acontece na vida real, se vocês têm acompanhado, quando se fala em questão de habilidades, tá? Pode deixar bem aí, por favor, 2 cadeiras, uma do lado da outra. Isso, de frente para mim, por favor. De frente para mim, por gentileza. Beleza? Senta na cadeira, por gentileza. Pode sentar. Tá bom? Olha que interessante isso que você vai observar agora. Veja bem. Aqui eu tenho 2 pessoas. Aqui eu tenho uma pessoa, tá? Você pode sentar. Como as pessoas sentam? Confortável. Coloca, cruza as pernas. Legal, né? Isso. Esse aqui é o modo que você está relaxado. Parece que está na praia, não é isso? Você vai para um evento, por exemplo, você vai para a igreja, aproveita na igreja e deita, e relaxa. Sabe o que acontece com você? Você trava o seu conhecimento, você bloqueia as informações que vêm aqui. Você bloqueia. A informação não passa, não desce. A informação fica da cabeça para cima, do pescoço para cima. Ok? Então, olha que interessante isso. Existe uma posição de pessoas que estão em alerta, posição de combate. Senta na ponta da cadeira. Isso, com a mão, uma coisa nas pernas aqui. Isso aqui. Isso é posição de combate. Isso é pessoas que estão abertas a oportunidades. Quando passa a oportunidade diante dos seus olhos, ela sabe captar oportunidades. Ela pega no ar a oportunidade. Ele é um profissional de vendas, ele chega aqui, por exemplo, parece que as oportunidades chegam até ele. Por quê? Ele está, no nível de mentalidade dele, a frequência está muito alta, porque ele está sabendo o que está fazendo. Ele sabe, por quê? Normalmente uma pessoa que tem uma meta-alvo, tem clareza, ela anda desse jeito. Ela não tem tempo para ficar dormindo no ponto. Quando nós temos pessoas que estão o quê? Não tem meta. Está tudo bem e muito obrigado. Dentro das empresas, você pode observar que é muito comum vendedores começar a dar o seu melhor do dia 25 para frente. Faltando 5 dias para bater um mês, para fechar o mês, todo mundo quer vender. É um desespero para vender. Por que não bateu a meta antes? Porque estava nesse modo aqui. E quem é que bate a meta antes? É quem está nesse modo aqui. E olha que interessante na corrida da vida. Na corrida da vida, na estrada da vida, existe uma velocidade. 10 km por hora, 20, 40, 60, 80 e 100 km por hora. A pergunta é, qual é a velocidade que você está nesse exato momento? Quando você entra nessa posição de combate, você acaba com todo o seu nível de preguiça, você aumenta seu nível de energia e você fica em estado de alerta, estado de vigia, nesse exato momento. Imagina o que acontece com um soldado que dorme no seu ponto. O que acontece com o soldado? Ele leva uma punição. Só que a punição aqui na vida real, qual que é? É falta de dinheiro, reclama, é falta de oportunidade, sofre humilhação e assim por diante. Olha a diferença que faz diferença. Você continua no seu ponto de conforto e você aqui. E quando eu falar já, vocês vêm até mim no seu alto nível de energia. Combinado? Pronto? Já! Quem chegou primeiro? Quem está no pronto de combate. Salve de palmas para eles. Tá? Muito obrigado. É isso que acontece. Então fica muito cuidado quando você ficar naquele modo relaxado. Tá bom? Parece estar na praia em relação a isso. Você bloqueia o seu nível de conhecimento e de grande oportunidade na sua vida. Aqui quando você entende que nós temos o Criador, nós temos você e nós temos o quê? O nosso tempo. A minha meta, o meu alvo só vai acontecer se eu tiver o quê? Um prazo. As pessoas querem plantar o pé de manga hoje para manga amanhã. Não tem aquela paciência. Quer tudo muito rápido, quer tudo para onde? Para onde? Deixa a ansiedade controlar sobre a sua vida. Não vai funcionar. Porque você levou o quê? 9 meses para nascer. Então tudo tem o seu tempo para você o quê? Prosperar. Tudo tem o seu tempo para acontecer. Se eu vou fazer um bolo, por exemplo, eu faço o bolo, mas eu tenho que colocar para assar. Se eu tirar antes, vai estar cru. Se eu tirar depois, vai estar queimado. Qual que é o timing do bolo? Qual que é o timing do sucesso? Aonde que eu quero chegar? Olha que interessante isso na questão de tempo. Deus deu o quê para nós? Deus deu para você, para mim, para o rico e para o pobre, 24 horas. Sim ou não? 24 horas. Não importa quem é você. Todos nós temos 24 horas. O que você faz com o seu tempo é que faz grande diferença. Porém, tem pessoas que trabalham 8 horas e não produzem por 16. Esse é o grande problema. Trabalha 8, mas não produz por 16 horas. Durante o dia você faz o que todo mundo faz, trabalha. À noite você vai programar, vai projetar a sua vida. Em tempo de oportunidades, quando a pessoa está em posição de combate, ele vai dizer assim, vai ter uma palestra gratuita lá no IBM do Cristo Rei. É o primeiro a chegar. Por quê? Porque ele entende que isso tem valor, tem prioridade na vida dessa pessoa. Mas ele está o quê? Conectado para crescer, conectado para avançar.
Por que as pessoas não vêm? Porque as pessoas não dão valor? Porque pouquíssimas pessoas vêm até um evento como esse. Porque elas entendem que elas já sabem, elas já viu e assim por diante. Mas só que aqui vem uma chave. Se você fala, eu já vi, eu já sei, é vergonhoso para você. Porque se você já viu e se você já sabe e não tem o resultado que você queria, quer dizer que você é muito ignorante. Quer dizer que você não gosta de você mesmo. Quer dizer que você não se respeita. Porque não adianta eu ver, mas se eu não aplico na minha vida em relação a isso. Então, pega um código pesado que eu vou entregar para você agora. Proíbe-se de falar algo que você já viu e que você já sabe antes de aplicar na sua vida, com consistência. É assim que eu faço. Antes de eu subir aqui para falar alguma coisa, eu pratico primeiro. Um tempo atrás me convidaram para fazer uma palestra sobre casais. Só que eu fui ver que eu não estava preparado para o meu casamento. O que eu fui fazer? Daqui a 6 meses eu fui fazer a palestra de casais. Primeiro eu fui arrumar o meu casamento. Fui arrumar a minha casa. Para depois eu falar o quê? De casamento. Ah, mas você vai falar sobre o quê? Sobre vendas, liderança? Eu faço isso? Eu produzo isso? Sim. O que você vai falar? O que você domina? Você está praticando? Porque se você não está praticando e você ensina as outras pessoas, você é um falso profeta. Isso está errado. Isso é o quê? Ferindo os seus valores em relação a isso. Tá bom? E para você que é empreendedor, para você que é realizador, tem um momento aí que você pode fazer umas perguntas chaves. E dentro da minha competência, da minha habilidade, eu vou responder para você com o maior prazer, com o maior carinho. Tem um papel na mão aí, é isso? Papel, caneta. Quem aproveita para fazer a pergunta? Eu posso responder 1, 2, 3 perguntas, conforme o tempo nos permite aqui. Beleza? Até aqui, pessoal. Está fazendo sentido para vocês, sim ou não? Tá ok? Então, olha aqui a parte interessante da questão do tempo, que eu vou ver que muitas pessoas se pecam nesse exato momento em relação a isso. Olha só, eu batia muito cabeça quando falava em tempo. E vou te dar um modelo para você de gestão de tempo, prático, objetivo, e aonde eu tenho anotado no meu escritório, e eu pratico a questão da gestão do tempo. É muito rico essa gestão do tempo. Funciona da seguinte forma. Primeiro, não existe administração do tempo. Existe administração de atividades. Quem é dono do tempo é o Criador, não é você, não somos nós. Ok? Então nós conseguimos administrar o quê? As nossas atividades. Então aqui você faz assim, ó. Você pode fazer aqui, ó. Desse jeito. Coisa mais simples do mundo. Aqui existe só 4 tipos de coisas. Existe aqui, nesse exato momento, o urgente. Pega aí. Urgente. Existe o importante. Importante. Existe o delegável. Delegável. Existe o desnecessário. Ok? Só existe tipo de 4 tipos aqui, ó. Urgente, importante, delegável, desnecessário. Vamos lá. Vamos preencher o quadrado. Ok? Muito simples para você poder acompanhar aqui comigo. Tá ok? Por exemplo, você é dono de uma empresa. Quem aqui é o dono do próprio negócio? Levanta a mão para mim. E tem funcionários. Beleza. Se você é dono do próprio negócio e tem funcionário, e se você vai ao banco falar com seu gerente, você vai ao banco pagar a conta, isso aqui para você é desnecessário. Por quê? Porque ele é um processo que é delegável. Você pode delegar para outra pessoa. Porque você vai para o banco, você gasta 2 horas no banco, 1 hora no banco. Você está perdendo tempo. Se você não respeitar o seu tempo, você não tem tempo para construir boas coisas na sua vida. Assistir Netflix, por exemplo. Tem gente que fica 1 série, 2 séries, 3 séries, 4 séries assistindo Netflix. O que é isso aqui? É desnecessário. Tudo que está no processo de importante. Por exemplo, o que é importante para mim? O meu casamento é importante. Então eu coloco casamento. No meu casamento tem que dar atenção para minha esposa, conversar com minha esposa, ter uma comunicação clara com a minha esposa. Se eu não dou importância no meu casamento, o que vai acontecer? Ele vai para processo de urgente. Aí você sai desesperado. Finanças, por exemplo. Se eu não economizo meu dinheiro, se eu não consigo usar a lei da abundância na minha vida, que é viver com 80% do que eu ganho, 10% para a obra do Senhor, 10% eu me pago e vivo com 80%. Mas eu não consigo fazer isso. Questão de mentalidade. Eu vou provar para você. Vou imaginar que você ganha 5 mil reais por mês. Simples, 5 mil. E se no mês que vem a empresa pegar e falar, eu não vou te pagar 5 esse mês. O
que a comissão não deu. Eu só vou pagar 4. Você vai aprender a viver com 4, sim ou não? Ah, vai, não vai? Ou seja, só que você chegou, você ganha 4. A empresa fala, só vou te pagar 3. Você vai aprender a viver com 3, sim ou não? Vai. Você vai aprender a administrar o que tem. Mas qual que é o grande desafio seu? Talvez não tenha clareza em relação sobre isso. Então vamos voltar um pouco ao tempo. Vamos imaginar que há 10 anos atrás você começou a fazer isso. 10% você guardava de todo o dinheiro que entrou nas suas mãos. 10% você patrocinava a obra do Senhor, o reino. A pergunta é, se 10 anos atrás alguém aqui estaria preocupado com dinheiro? Ninguém. Todo mundo muito bem, muito obrigado financeiramente. Por quê? Porque ele foi o quê? Planejando sua parte de finanças. Como que eu destravo a minha mente? Toda vez que dá vontade de comprar algo, eu pergunto. A pergunta é necessidade ou é desejo? Se é necessidade, eu compro. Se é desejo, desejo é um negócio que dá e passa. Simples. Então, assim eu faço com a minha saúde. Eu estou num processo, por exemplo, de dieta. Eu chego num restaurante, aí eu olho, por exemplo, aquelas guloseimas, coisa gostosa. E eu pergunto, uma pessoa saudável coloca isso no seu corpo? Não, também não coloco. Simples assim. É o modelo que você tem de mentalidade que você vai fazendo isso para você. Então, por exemplo, se você assiste Netflix aqui, você está perdendo a oportunidade do seu tempo importante, por exemplo, de estudar. De você assistir um curso, por exemplo. Se você perde o seu tempo com o desnecessário, você não tem tempo para o importante. E se você não delega o que tem que delegar, sabe o que vai acontecer com você? Você vai cair num processo de urgente. Vai ser uma pessoa estressada, improdutiva e não sai do lugar. Então toda vez que você vai fazer alguma atividade, é desnecessário, é importante, é delegável ou é urgente. Nunca você vai estar no urgente, se você dá foco no que é importante para você. Passar tempo com meus filhos é importante. Cuidar do meu casamento é importante. Falar com Deus, orar todos os dias é importante. Aí, para finalizar a minha linha de raciocínio, eu quero entregar para você aqui um modelo que eu uso na minha vida. E qual que é o modelo que eu uso na minha vida em relação a tudo isso aqui? Você precisa criar o quê? Um roteiro do seu dia. Roteiro diário. Que horas que você levanta e que horas que você deita. Então, o que eu faço? Para dar foco nas áreas da minha vida. Todas as áreas da minha vida. O que eu faço? Simples. Eu acordo 4h30, 4h40. Eu me levanto. Às 5 horas eu me junto com a minha esposa e com o meu filho. E nós vamos para o quarto de guerra, para a oração. Lemos um capítulo da Bíblia. Se você pegar a minha Bíblia, está tudo estudada, capítulo a capítulo. Nós lemos um capítulo da Bíblia e eu pergunto para minha esposa, que se entendeu, para o meu filho que se entendeu. Aí eles vão ter um debate ali, gera mais ou menos de 15 a 20 minutos. Aí nós vamos dobrar o nosso joelho no chão e nós vamos agradecer o Senhor, que entra no processo da gratidão. Quando eu entro no processo de gratidão, o que eu estou fazendo nesse exato momento? Eu estou visualizando como que vai ser o meu dia, eu estou pedindo a proteção divina, a bênção espiritual, nesse exato momento, e eu estou agradecendo quem? Processo da gratidão. Os meus filhos, a minha saúde, meus amigos, os meus clientes, os negócios e assim por diante. Isso chama-se uma rotina matinal de sucesso. Se você conseguir fazer isso, daqui 3 meses, daqui 1 ano, você vem falar comigo. Como é que você está? Você vai estar mais saudável, seu casamento vai estar mais feliz, o relacionamento com seus filhos vai estar melhor, financeiramente você vai estar 10 vezes melhor, tudo vai começar a fluir na sua mão. Então, para isso, eu quero contar um testemunho aqui. Hoje é dia 20 de agosto, ok? No dia 19 de agosto do ano passado, ontem fez 1 ano, pastor. Ontem fez 1 ano. O pastor Oswaldo aqui, num domingo, ele lançou uma mensagem que caiu justamente no meu coração. E aquela mensagem foi para quê? Para jejuar. Só que a minha mente veio naquela hora. Eu precisaria fazer alguma coisa grande, algum jejum gigante. Veio na minha cabeça aquele filme de Jesus no deserto, 40 dias. Quando veio aquele filme na minha cabeça, eu falei, estou fora. É muito tempo, 40 dias. Não. Aí minha mente falou assim, faz um 7. Não, 7 também não, faz um 2. Ah, mas 2 também é vergonhoso, então faz pelo menos um 3. Eu saí daqui com aquela mentalidade. Quando eu entro no carro, eu falei assim, Deus falou comigo. Falei para minha esposa. Falou, pediu para jejuar. Fazia muito tempo que não jejuava. Aí, jejuava 12 horas, 24 horas, mas não um jejum forte. Ela falou assim, quanto tempo que Jesus passou no deserto? Falei, meu Deus. Falei, 40.
Então, se é para fazer bem feito, que vamos fazer bem feito. Mulher falando, quem é casado sabe, né? É melhor obedecer do que sacrificar. E aí eu falei, então beleza. Aí eu falei assim, mas se é para fazer bem feito, então vamos fazer muito bem feito. Vamos levantar 4 horas da manhã também. E aí nós fizemos 40 dias, levantando às 4 horas da manhã. E foi a maior lição e aprendizado que nós tivemos na nossa vida. De lá para cá, tudo desbloqueou. Lá para cá, tudo começou a funcionar. Tudo começou a acontecer. Da forma que tinha que acontecer. E a parte mais gostosa de tudo isso, sabe qual que é? A paz de espírito. Isso aí não tem preço. Quando você sente tudo isso. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte. O que você sente no seu coração, nesse exato momento, que você precisa fazer? O que você precisa fazer, talvez, para destravar esse exato momento, a situação que você está? Quero que você reflita comigo. Se você implementasse uma disciplina implacável na sua vida, todos os dias, começando de hoje, como seria daqui a 1 mês, 3 meses, 6 meses? Se você tomasse a decisão de parar de procrastinar, de empurrar com a barriga, tudo que decide fazer, parte para cima e executa, parte para cima e faz. Como será a sua vida aqui 30 dias, 90 dias, 6 meses, 1 ano? E se você alinhasse todas as suas metas, tarefas, com o conteúdo que você pegou aqui, de onde estou saindo, certo? Quem pode me ajudar? Como que eu posso fazer? Como que eu posso atingir meu alvo? E se você fosse para cima de uma forma agressiva, esmagasse uma por uma das suas metas, quem que você se tornaria? Reflita sobre isso. E se você fosse para cima, agressivamente, dos seus objetivos, dia após dia, aonde que você chegaria nos próximos dias da sua vida? Medita nessa palavra, que eu tenho certeza absoluta, que você vai evoluir pessoalmente e profissionalmente, quando você entende, urgente, delegável, portanto, necessário, que existe o Criador, quem criou você, existe você, o seu sistema de crença, existe o tempo de 24 horas ali, pronto para você poder trabalhar. Quando você entende essa linhagem, você começa a crescer, você começa a prosperar.